chapéu de uma águia para mostrar que o Império Romano era sobre a igreja. E João é levado até esse lugar, cima da águia, e ele é lançado no chão, a uma altura de mais ou menos 9 andares. Quando João cai no chão, a história vai nos falar que João quebra todos os seus ossos. João quebra todos os seus ossos. Então João, depois de quando ele cai no chão, é pegado um pedaço de madeira de acácia, que o pastor Adriano aqui ministrou tantas vezes. É uma madeira extremamente dura, a ponto de nós pegarmos, se você pegar um machado e bater errado, é capaz de cegar o machado, arrancar um pedaço do machado, mas não corta um pedaço da madeira. E eles pegam um pedaço de madeira de acácia, vai dizer a história, chegam na cabeça de João e fazem assim, ó, pá! Mas Deus tinha uma promessa para João. Ele não morreria até ele ver a glória de Deus. Quando Deus tem uma promessa na sua e na minha vida, Ele é fiel para cumprir até o fim. Então os soldados pegam João, levam João até a 7ª porta do palácio de Jerusalém. Essa porta é chamada de Gena, dito assim, lugar de fogo em vivos e mortos. Todos os inimigos do Império Romano eram jogados dentro dessa porta, 7ª porta de Jerusalém. E de cada 2 vezes por semana, chegava então o carrasco. Sabe o que é carrasco? Aquela pessoa que decapita, aquela pessoa que enforca. Já viram aqueles filmes que ele fica com um saco com 2 olhos para ninguém ver quem é ele? Isso é chamado de carrasco. Ele é o carrasco. Então, o carrasco pega o óleo, o azeite e vai andando até a Gena, a 7ª porta. Por quê, pastor? Porque ele vai pegar, vai jogar aquele azeite nos corpos que ali estiverem e vai atear fogo. João está lançado em Gena, lugar de fogo entre vivos e mortos. E o inferno está rindo. Quero ver essa promessa se cumprir. Essa promessa não vai se cumprir. Esse homem não vai ver a glória de Deus. Esse homem não vai conseguir realizar aquilo que Cristo ministrou na vida dele. Ele está morto. Nós vencemos. Só que o Espírito de Deus toma João daquela forma no meio dos corpos, aonde os abutres, os urubus estavam comendo já os cadáveres, e ele começa a se rastejar, começa a se serpentear a palavra, e ele sai daquele lugar se arrastando, e historicamente ele chega até a casa de sua mãe Maria de Salomé, e lá ele tem suas feridas tratadas, e João fica por 2 anos sendo cuidado por sua mãe, escondido. João acaba seu ministério, porque ele está na casa da sua mãe, morre velho de idade, e ele morreu e cumpriu, porque Jesus falou que ele morreria velho de idade. Então ele vai e realiza o que Jesus disse, e acabou a história. Não. 2 anos depois, com os 2 braços quebrados, com a sua cabeça que foi totalmente deformada, o seu rosto e a face com a paulada que ele levou, com as suas 2 pernas tortas e curadas pelo próprio corpo, tortas, diz a história, João volta na praça de Jerusalém e começa a falar da palavra de Deus. Ele vai para a igreja de Éfeso e começa a falar novamente da palavra de Deus, e ele continua o propósito que Deus tinha colocado no coração dele. Agora eu pergunto para mim e pergunto para você: vai parar? Vai parar? O que você está passando é motivo para parar? O que eu e você estamos padecendo é motivo para parar? Não satisfeito com a situação, João é novamente preso. E o Império então Romano fala: não tem outra alternativa.
Vamos ter que fazer algo em praça pública para mostrar que aquele que se diz cristão e quer pregar sobre este homem que quer governar sobre nós vamos mostrar o que acontece. Então João novamente é preso, as suas mãos é pregada com crina de cavalo. As cordas antigamente eram feitas com o rabo do cavalo, com a crina do cavalo, é um material extremamente resistente. E eles é amarrado com aquelas cordas dos seus pés e suas mãos. É feito um barril, João, de madeira, e o João é preso dentro desse barril, com os 2 braços e os 2 pés amarrados. Ele não tinha como escapar, ele é içado numa corda. Então eles pegam um caldeirão de cobre de mais ou menos 5 a 10 metros, enche de óleo e fazem uma fogueira de 16 horas, e aquele óleo começa a borbulhar. Sabe para quê, Anderson? Para João ser mergulhado dentro em praça pública. E diz a história que João é mergulhado e deixado lá dentro, e o inferno diz: vencemos. Daí ele não escapa, daí ele não sai, a profecia não vai se cumprir. E dessa forma nós vamos falar que esse Cristo é falso, que esse Cristo não serve de nada, que esse Cristo é mentiroso, porque nós vencemos a promessa. Sabe o que acontece quando eles içam João? João não tem absolutamente nada. Do jeito que ele mergulhou, do mesmo jeito ele foi erguido. Nada aconteceu. Então o Império Romano diz: é impossível acabar com este homem. Vamos levá-lo para o exílio. Lá ele vai morrer esquecido. E João, com o corpo deformado, mergulhado no óleo quente para ser fervido em praça pública, com a cabeça ferida, com seus pés quebrados, seus braços quebrados, com todo esse mártir, João é levado até a ilha de Patmos para morrer. Agora sim, lá na ilha de Patmos, largado para morrer no exílio, esquecido, João tem a visão do Apocalipse. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Eu estou no Evangelho há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E eu vou dizer algo que espero que espiritualmente vocês entendam o que eu vou dizer. É impossível alguém ter uma visão de Deus e pensar em desistir. É impossível alguém ser profeta de Deus, ter algo que Deus mostrou, e na primeira adversidade pensar em jogar tudo para baixo, pensar em abandonar. É impossível, se é de Deus. Se eu e você, assim como eu já tive, visão de algo celestial, incompreensível para os homens, é impossível nós olharmos para este mundo e querer voltar para este mundo em meio às adversidades que temos passado. Porque aquele, depois de tudo sofrido, de tudo padeceu, e ele não desistiu do Evangelho, aí depois de tudo isso, Deus coloca ele em um lugar, e aí Deus dá a visão celestial para a vida dele. Então, se eu e você queremos ter transformação, ver aquilo que Paulo viu, que cegou Paulo, ter a visão que Daniel viu, que ele caiu com seu rosto em terra, porque ele não aguentou a glória de Deus através da vida daquele anjo que veio trazer o recado a ele. Se eu e você queremos ter a visão que Elias viu, uma grande chuva, e não tinha uma nuvem senão num monte, no horizonte, senão do tamanho da mão de um homem fechada. Se nós queremos ter a visão que Estevão viu em seu mártir sendo apedrejado, um dos primeiros diácono da igreja, e ele diz: eis que o céu está aberto. Se eu e você queremos ter uma vida com Deus, pelo que nós vamos ver agora, nós não temos o direito de desistir. Nós não temos o direito de parar.
Porque as coisas que estão por vir, as coisas a qual nós lutamos, são coisas inefáveis, são coisas grandiosas. E nós perdemos a nossa vida por uma porção de vida aqui na terra insignificante. Perdemos a bênção por causa de uma roupa. Perdemos a bênção por causa de uma cor. Perdemos a bênção por causa de um carro. Perdemos a bênção por causa de algo insignificante, um prazer momentâneo. Perdemos a bênção por causa de uma palavra. Perdemos a bênção por coisas fúteis, se esquecendo das coisas gloriosas que estão por vir. Um novo céu e uma nova terra. Então, Apocalipse 1, depois de padecer todas essas coisas e sofrer todo esse mártir, João chega à ilha de Patmos, cheio do Espírito de Deus, sabendo que a glória de Deus e a graça de Deus é o suficiente para ele. E diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 1. Abra comigo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ele conviveu, ele atestou, ele estava presente com Cristo quando a tudo o que ele viu. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Eu vou repetir para que você entenda. Bem-aventurado. Eu vou falar de novo para que você entre no seu coração. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz convosco uns aos outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano Rei dos reis de toda a terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Diz assim no versículo 9. A imagem está lá, Anderson? Pode apagar a 1 e a 2. Diz assim o versículo 9. Vou tentar ler aqui. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo falou para João? Que ele não morreria até ver a glória. E ele estava lá por causa que ele foi fiel à palavra de Deus. Achei-me em espírito no dia
do Senhor, no grande dia do Senhor, eu vi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve em um livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, ou candelabros, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido na sua altura de um peito de um cinto de ouro puro, e a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos, alvos como a lã, como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo, os pés como um bronze polido, reluzente, como refinado numa fornalha, e a sua voz era como de muitas águas, e tinha nas suas mãos, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, e quando eu vi, caí sobre os meus pés como morto. Porém, ele me pôs de pé sobre mim com a mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, o que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, as quais são as que hão de acontecer depois dessa. Quanto ao mistério das 7 estrelas, eis que viste na minha mão direita os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ali está, de uma maneira... Ai, melhorou, Anderson, obrigado. Mais ou menos nos dias de hoje, uma visão que João teve. Quando ele foi arrebatado em espírito. Pode acender, Anderson, por favor. Depois de passar todo aquele mártir e permanecer fiel, chegando à ilha de Patmos, João foi levado, arrebatado em espírito. E tudo que João viu, 7, significa o número da perfeição, o número da totalidade, o número da perfeição, do completo. 7 dias Deus criou as coisas, os céus, terra, de tudo que nela há. E os 7 castiçais, os candelabros, ali está ali perto da arca, os 7 castiçais significava 7 igrejas. E a palavra de Deus fala que João viu um semelhante ao Filho do Homem, e ele caminhava pelos 7 castiçais, e ele passava por um, e ele passava pelo outro, e ele passava pelo outro, e ele passava pelo outro, e a espada que saía da sua boca é a palavra de Deus, porque ela é mais poderosa que uma espada de 2 gumes, pronto a discernir o espírito e a alma, e o seu pé era reluzente, como um latão polido, como um latão refinado. Quando o latão está sendo refinado no fogo, ele tem um brilho que chegou a ofuscar as vistas das pessoas, daquele que está refinando. Ela é o próprio Evangelho, o caminho, os pés formosos daquele que leva a palavra de Deus, e os seus cabelos, e ele era branco, alvo como a neve. A sabedoria e a santidade estão no nosso Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. E ele estava vestido de uma roupa branca, pura, cingido de um cinto, porque ele é o sumo sacerdote, o perfeito sumo sacerdote. Lembra da ministração do pastor Adriano do tabernáculo? O sumo sacerdote, ele é o fim
da lei, o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Ele é aquele que espirrou o seu sangue, aspergiu o seu sangue como um perfeito sacrifício por mim e por sua vida. As 7 estrelas que estavam nas suas mãos direitas são os 7 anjos das 7 igrejas. As pessoas entendem, e está tudo certo com essa compreensão, que os 7 anjos são os 7 pastores de cada igreja. Perfeito. Mas a palavra anjo do grego, ela significa ângelos. Na tradução quer dizer mensageiro. Então, os 7 mensageiros da palavra de Deus que estavam nessas 7 igrejas, foi isso que João viu Cristo falando para ele: escreve num livro. Foi exatamente esta visão que nós vamos aprender. Cada igreja, ela teve um elogio, e apenas uma não. Cada igreja teve sua exortação, e 2 não. Só que interessante, João, é que quando você lê o capítulo 2 e 3, as cartas às igrejas de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, quando você pega essas 7 igrejas, elas estão representando 7 períodos que a igreja de Cristo passou na terra pós a ida do Senhor ao seu elevar aos céus, ao seu ir aos céus, preparar morada para mim e para você. Então são 7 períodos, 7 igrejas, 7 pastores, anjos. Cada uma representa um período da igreja na terra. Quando Deus manda João escrever sobre essas igrejas, ao anjo que está em Éfeso, ele não critica o anjo, ele não tira o anjo, ele não repreende de uma maneira abrupta de tirar ele daquele lugar. Ele não fala que ele não presta, ele não fala que ele não serve, ele não fala que ele vai para o inferno. O que Cristo quis nos ensinar com isso? Quando ele fala aos 7 anjos de cada igreja, ele sabe que são períodos que a igreja vai passar, e que eu e você precisamos aprender que a igreja é do Senhor, é dele. Ele repreende, ele exorta, ele ensina, ele salva. A igreja é do Senhor. Você pode não concordar com alguma igreja, mas eu garanto que não falta na terra igrejas para você congregar. E se eu e você estamos procurando uma igreja que esteja dentro dos nossos padrões de querer, de que ser, que nos agrade, então vou dizer algo muito forte: você está muito equivocado no evangelho que você e eu aprendemos com esse pensamento. Não é a igreja que se molda a nós, somos nós que aceitamos a Cristo e morremos para o mundo e nascemos para um novo viver. Se você quer colocar e eu viver na igreja, o nosso viver, pá, reaprende o evangelho, aceita Jesus como seu Senhor Salvador e coloque Cristo na sua vida para que a igreja viva Cristo, não a minha e a sua vontade. A igreja de Éfeso significa, dando uma breve introdução, a igreja de Éfeso é a igreja do cristianismo primitivo, o cristianismo apostólico, a igreja que inicia o trabalho, a igreja sobre a terra, a igreja de Éfeso, que ainda foi pastoreada, assim dizendo, tendo um mensageiro de Deus, alguns apóstolos ainda vivem. Isso aconteceu entre o 2º e o 4º século. A igreja de Esmirna, a igreja dos martírios, o início de uma das maiores perseguições que a igreja já participou.
A igreja de Esmina, ela teve na terra do século IV, representando ao século IV ao século VI depois de Cristo. A terceira carta que João escreve por mensagem de Cristo à igreja é a igreja de Pérgamo. É o terceiro período da igreja na terra, uma representatividade do que estava acontecendo naquela igreja, trazendo para o futuro das igrejas. Então, aquela igreja de Pérgamo representava o terceiro período, o período que a igreja de Roma unifica, porque ela vê Roma como império, vê que não dá para perseguir mais a igreja, então ela cria uma única igreja, e dentro dessa igreja, ela começa a imputar e pôr coisas nela que não estão dentro dos princípios bíblicos, não estão dentro do cristianismo, e ela começa a dominar e ter muito poder. O quarto período, tratando em igreja, seria a igreja de Tiatira. Seria o quarto período do evangelho na terra, após a ida de Cristo. O cristianismo de nepotismo, perseguição dentro pelos próprios irmãos. É a época da fortíssima da Inquisição, onde a igreja católica pega umas pessoas que não fazem aquilo que elas querem, a igreja não aceita, então eles começam a perseguir, a matar, a pôr fogo e matar os próprios cristãos. Essa igreja esteve no período sexto até o período 16º século. Eles duraram 10 séculos de perseguição. A igreja de Sardes, ela nos traz o quinto período da igreja na terra. Lá, quando Cristo manda escrever a Sardes, ele faz uma analogia com o que estava por vir nesse quinto período. É a reforma protestante. Se inicia uma reforma, então se levantam homens para protestar sobre esse cristianismo. Martinho Lutero e outros grandes homens começam. Só que depois da grande reforma protestante, aconteceu um período de um grande esfriamento da igreja. Em sequência da grande reforma, esse período durou do 16º século até o 18º século. Aí vem a sexto período que Cristo nos traz, a igreja de Filadélfia. Então, quando ele escreve, fala João, escreve a igreja ao anjo que está em Filadélfia, ele está nos retratando aos dias de hoje, ao período sexto da era cristã na terra, da igreja, reavivamento com a consciência missionária. É o período que a igreja mais cresce, é o período que a igreja acorda, é o período que a igreja se levanta, é o período de um grande avivamento, que começam missões e pessoas que não se importam com os que têm, com o que elas possuem, elas querem pregar o evangelho. E nós chegamos ao sétimo período, que se inicia no século XIX, o período da igreja de Laodiceia. Trazendo uma relação, quando Cristo manda João escrever para a igreja de Laodiceia, ele está escrevendo para as igrejas dos dias de hoje. E eu não vou aqui me atentar sobre as igrejas, porque teremos ministrações maravilhosas sobre elas, para nós aprendermos e entendermos e pararmos de ser meninos na presença de Deus, pararmos de ser birrentos, pararmos de ser chateadinhos, pararmos de sermos braços cruzadinhos, pararmos de virar as costas, pararmos de falar que não quer mais, pararmos de falar que não dá mais, parar de falar porque não olhou para mim, parar de falar porque não me cumprimentou, parar de reclamar porque não me convidou, parar de reclamar porque eu não pude estar, parar de reclamar, porque o noivo vem. E que se tem algo que Cristo disse às 7 igrejas, irmãos, é: conserta-te, porque eu estou à porta. Conserta-te. Deus deu chance para todas as igrejas, porque o amor dele, a graça e a misericórdia se renova
todos os dias. E hoje eu e você temos uma nova chance de fazer diferente. A igreja de Laodiceia, que é a nossa igreja contemporânea é aquilo que nós convivemos juntos. Podemos viver o período da igreja de Laodiceia, mas nós não precisamos ser a igreja de Laodiceia. Nós convivemos com o mundo, mas eu e você não precisamos ser como o mundo. E é isso que nós vamos ministrar a partir de domingo. Pastor, quem vai ministrar? Deus o sabe. E eu também. Mas eu não vou falar, só você vindo. Pastor, que igreja vai ser a primeira? Eu não vou te falar. Deus sabe. E a pessoa e eu também. Então, não falte. Pastor, você não sabe a dificuldade que é para mim estar aqui hoje. Eu não sei. Mas Deus sabe. Pastor, o senhor não sabe do milagre que precisa chegar na minha casa. Eu não sei. Mas Deus sabe. Pastor, o senhor não sabe a cura que eu preciso espiritual, a cura ministerial, a cura física que eu preciso para hoje. Pastor, eu já pensei em me matar, eu já pensei em tirar a cabo da minha vida, eu já pensei em desistir do evangelho, eu já quis olhar para trás, pensei em desistir do meu ministério, pensei em ficar sentado, pensei em ficar sentada. Pastor, eu estou numa situação que eu estou aqui, nem poderia estar aqui, nem deveria dentro da minha mente estar aqui. Eu não sou diferente de você, nem melhor que você. Todos esses pensamentos já passaram pela minha mente. Mas quando nós meditamos na palavra do Senhor, e nós meditamos no período apocalíptico que está por vir, quando nós entendemos a vida de Cristo, quando nós mergulhamos nas coisas que a palavra de Deus mostra e já mostrou o que virá, eu vou dizer para você o que Cristo falou para mim: conserta tua casa. Por isso, dessas 7 ministrações, conserta a tua casa. Se eu pudesse relacionar a vinda de Cristo, fazendo um pensamento meu, eu não falaria que Cristo está na porta, e nem falaria que Ele está com a mão na maçaneta. Eu te afirmo, escatologicamente, eu te afirmo, Jesus Cristo já fechou a porta e já está dando o primeiro passo para nos buscar. Conserta a tua casa. O céu é real e o inferno também. O céu é a manifestação do amor e o inferno da ira. E a palavra de Deus diz: ai daquele que cair na mão de um Deus irado. O céu é eterno e o inferno também. Obrigado, meu Senhor. Deus abençoe. Quem vai participar? Diz glória a Deus. Quem vai participar, levanta a mão. Fala: eu. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. O pastor vai orar. Você vai permanecer com seus olhos fechados em concordância. Você dentro do seu coração, com seus olhos fechados, você vai dizer aleluias, glória a Deus, santo é o Senhor. E você vai ser ministrado pela minha oração agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos todos. Papai querido, Deus poderoso, Senhor, se nós imaginássemos que o Senhor viria daqui a 2 minutos,
todos nós teríamos uma mudança radical de nossas vidas. Aleluia. Senhor, se nós soubéssemos que daqui a 15 segundos a nossa vida seria apagada como uma vela ao vento, como o nosso pastor Floriano nos ensina, nós teríamos uma mudança dentro da nossa mente extraordinária. Nós, ó Pai, pediríamos misericórdia, porque, Senhor, certa vez o Senhor nos disse, através da sua palavra, o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? E o Senhor também, Deus, nos ensina na sua Santa Escritura, Pai, que aquele grande dia, no dia do Senhor, muitos milhares de milhares chegarão na tua presença e falarão: Senhor, eu louvei no teu nome, Senhor, eu toquei instrumentos no teu altar, Senhor, eu repreendi demônios, Senhor, eu curei enfermos, Senhor, eu falei em línguas estranhas, Pai amado, eu fui aonde ninguém quis ir, Senhor, eu tirei do meu bolso e dei ao necessitado, Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor mandou que fosse feito, e o Senhor fará olho com olho, oh Senhor amado, face com face, e o Senhor dirá naquele grande dia: afastai-vos de mim, porque eu não te conheço, porque você pratica iniquidade. Senhor, nós nos preocupamos com o nosso cabelo, nós nos preocupamos, Senhor, com a nossa beleza, com a nossa roupa, Senhor, nós nos preocupamos, ó Pai, com o nosso prazer, com a nossa carne, com a nossa satisfação, Senhor, e esquecemos que existe um Deus que nada se esconde. O salmista nos ensina: se eu fizer a minha cama acima dos céus, ou se eu fizer a minha cama na profundeza do inferno, ali o Senhor está. Aleluia. Nada e ninguém foge da presença e do poder da tua glória. Senhor, naquele grande dia, eu te peço, Pai, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia, Senhor amado, de cada um que aqui está, Senhor. Pai querido, tenha misericórdia, Senhor, deste altar, tenha misericórdia, Senhor, desta igreja, tenha misericórdia do vizinho da direita, da esquerda, da frente, do lado, para trás, Senhor. Tenha misericórdia, que nenhum aqui, Pai, venha, Senhor, escutar: afastai-vos de mim, porque eu não te conheço. Se preocupamos com coisas tão insignificantes, esquecemos de uma eternidade. E o Senhor nos trouxe, Senhor amado, manual. O Senhor mostrou as cartas, o Senhor mostrou as igrejas, o Senhor mostrou os pastores, o Senhor mostrou, ó Pai querido, os tempos, Senhor, esse tempo que nós passamos, cada igreja. E hoje nós nos encontramos no período, ó Pai, da vinda do Senhor. Senhor Deus, não afasta de nós o teu Espírito, Pai. Senhor Deus, se eu puder te pedir algo essa noite, Pai, não afasta de nós o teu Espírito Santo, Pai. Davi pecou, Davi matou,
Davi adulterou, Davi foi um homicida, Davi tentou esconder o seu pecado, mas Davi disse em arrependimento, de choro de alma: Deus, não tira de mim o teu Espírito, Deus. Senhor, como Davi me orou, o Senhor se arrependeu. A tua igreja hoje, ó Pai, através, Senhor amado, dessa ministração, eu clamo, ó Pai, pela misericórdia do teu amor, não tire de nós o teu Espírito. Que nós tenhamos a consciência das nossas falhas e dos nossos erros, e tenhamos a maior certeza que existe aquele que foi, que era e que é e que há de vir, o Alfa e Ômega, aquele que morreu antes da fundação do mundo e veio cumprir todos os planos de Deus de salvação, e morreu e viveu em santidade, e sua morte não foi em vão, e o seu sangue aspergido na cruz do Calvário nos fez co-herdeiros do Senhor, ó Pai, e nos fez, Senhor amado, através da cruz, meu Senhor amado, ligados novamente em Ti, Senhor, e nós podemos dizer que somos salvos através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Espírito de Deus. Senhor, que essas 7 ministrações entrem nos nossos corações. Deus, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito demoníaco dos ouvidos, da mente, para não entender, para não receber a revelação da Tua Palavra e a transformação da Tua Palavra, porque, Senhor, Tu tem um plano de salvação para cada um aqui, Senhor, de cura, de renovo, de alegria, porque o que está por vir é muito melhor, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nenhum ser humano tem ideia das coisas que estão preparadas para nós. Senhor Deus, obrigado, Pai, e que nós venhamos permanecer firmes até o fim dessa jornada, juntos, para louvor e glória do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vai passar um videozinho do nosso diretor de mídia. Nossos 2 diretores. Temos 2 diretores de mídia aqui. Som A E. Começo de Apocalipse, o apóstolo João, em seu cativeiro na ilha de Patmos, teve visões. Abaixa o volume. O próprio Senhor Jesus o instruiu a mandar 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse. Estudaremos cada uma delas nos próximos cultos, com diversos pregadores nos ensinando. Domingo às 6 horas e sexta às 8. Rua Confederação dos Tamoios, 460, Jardim Guatemi, Casa de Nossa Amazônia. Esperamos você. No começo de Apocalipse. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Assim que a gente obrigado, Pedro, Deus abençoe. Obrigado ao Claudemir que fez. Eu nunca sei esse nome, irmãos. Claudemir fez o. Como é que chama aquilo que você faz para nós, Claudemir? É banner? Fly? Não sei. É o quê? Vai? Flyer! Eu vou aprender, irmãos. O Claudemir fez esse flyer. O Pedro fez o vídeo. Deus abençoe vocês dois. Muito obrigado pela ajuda, irmãos. Tá lá no Facebook. Tá no Instagram também, Pedro? Tá no Instagram, Claudemir, o flyer.